Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil, nós aqui de novo. Estou muito feliz de estar aqui num sábado, depois de um período de muito trabalho, muita atividade, muita viagem. E hoje recebendo aqui a visita da minha querida amiga Carolina Croitor. Obrigado, Carol, pela visita. Te tirar num sábado de casa com um filho, com tanta coisa melhor para fazer. Você está aqui para discutir gestão tributária, para te inspirar, para levar conhecimento. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz com a tua visita. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Acho que foi uma grande alegria ter te conhecido, né, alguns bons meses atrás, e já ter interagido com você, então é um prazer, uma honra. Obrigada pelo convite. Carol, a gente começa sempre esses bate-papos porque eu costumo dizer que nessa primeira temporada os nossos episódios eles têm um caráter inspiracional, de trajetória dos profissionais, então eu fui escolhendo amigos, queridos com quem eu já convivo, trabalhei, enfim, sempre focado na trajetória desses profissionais. Eu queria começar te perguntando como é que foi a tua trajetória, o que você estudou, onde estudou, por onde passou, se você é egressa de diretos, indiretos, de International Tax, fala um pouco pra gente isso. Legal. Bom, é curioso, assim, eu vou dar alguns passos para trás, porque eu acho que é legal contar lá, Claro. né, antes de fazer o vestibular, o que aconteceu comigo. Aquela fase ali, né, de cursinho e... Na época era bastante comum aquela questão de orientação vocacional. Então, o que você quer fazer? Eu não fui aquela criança ou aquele adolescente que tinha em mente, quando eu crescer eu vou ser bombeira, ou vou ser médica, Sim. ou vou ser tributarista, né? Eu Sim. nunca tive isso. E aí, em determinado momento da vida, a gente tem que tomar uma decisão de qual é a faculdade que a gente vai fazer. E aí, eu fui fazer aquela orientação vocacional, que acho que na época era bastante comum, e saiu lá, né, a área de humanas. E dentro da área de humanas saiu direito e administração. E como uma pessoa que sempre gostou de ler muito e de escrever muito, né? Eu sempre ando com um caderninho e caneta na bolsa até hoje, porque em qualquer momento eu gosto de escrever mesmo, Sim. não só digitar. Eu acabei indo fazer direito. E aí, no direito, né? Fiz Mackenzie, comecei a fazer estágios, né, aqueles estágios em escritórios pequenos de advocacia, daquela coisa de você colocar a barriga no balcão, né, o contencioso cível. E aí foi muito legal, né, essa mudança, né, de trabalhar e estudar tudo ao mesmo tempo. Passei por alguns escritórios, então do pequenininho para um pouco maior e tal, e aí sempre tentando achar que eu ia me encaixar em algum deles, até que em determinado momento eu tentei até o penal, o direito de família, e aí eu falei, não, esse negócio de contencioso não é para mim, esse negócio de vir até o fórum, encostar a barriga no balcão, esse negócio que demora demais para os processos serem decididos e a gente não vê o resultado, então eu falei, não, esse negócio aqui não é para mim. Sim. Vou tentar outra coisa. E aí fui tentar um estágio, né, em empresa, e no último ano de faculdade eu entrei na GM. E aí estagiei no jurídico da GM. E foi muito legal, trabalhei com advogados incríveis, né, que me ensinaram revisão contratual, também um pouquinho de societário, e aí adorei. Mas, como tudo tem um mas, no final do ano de estágio, a GM não tinha espaço para efetivar todos os estagiários. Sim. Então, fomos todos, né, não efetivados. E aí, fiquei naquele limbo, porque acabou a faculdade, em dezembro, acabou o estágio e eu não tinha OAB, porque a prova da OAB era alguns meses depois. Puxa vida. E aí, fiquei naquela situação, né? O que eu faço agora, né? Não dava para aplicar para escritório, porque você não tinha a carteirinha da OAB na mão. E... Enfim, então foquei em estudar para a OAB, e aí que já começa um pouco do gancho com o tributário, que assim como o direito, né, não foi uma ciência muito exata, qual prova que você vai fazer na segunda fase? E aí, tributário, né, escolhi ali, tinha, né, como a gente sabe, tinha cível, tinha penal, eu falei, não gosto disso, então foi meio que por exclusão, fui lá e escolhi o tributário. Fiz a prova, né, passei, e aí, aplicando para vagas, né, passava o dia lá no vagas.com, que era bastante comum, né, porque a gente não tinha LinkedIn, né. Sim. E aí, fui aplicando, aplica para um, aplica para outro, até que um dia, a minha mãe já morava no interior, hoje você sabe, né, tô morando no interior há poucos meses, morava em São Paulo, a minha mãe me carregou pro interior. E aí, fui acompanhar o dia dela de trabalho. E aí conheci um amigo dela de trabalho, né? Ambiente ali de reunião, eu tava ali na minha salinha com meu caderninho, com meu livro. Sim. E aí ele veio trocar uma ideia comigo, ele falou, você já pensou em Big Four?
E acho que foi o primeiro momento que eu me senti talvez a mais burra da mesa. E eu falei assim, Big Four, o que é isso? Porque no Mackenzie, eu não vi, né, nenhum dos meus amigos propaganda do programa de trainee de nenhuma Big Four, nenhuma. Então, assim, não tinha sido uma coisa divulgada ou conhecida ali. Então, falei, Big Four, do que esse cara tá falando? Eu pensei, acho que ele tá viajando, porque eu fiz direito, né? Eu não fiz contabilidade. Ele era uma pessoa de formação de contabilidade. Então, mas aquilo me chamou atenção, guardei aquilo para mim. Continuei aplicando para as vagas, até que um belo dia no vagas.com apareceu, né, uma vaga de trainee na KPMG. Apliquei. O processo tem 6 fases. Eu pensei comigo, qual a chance, né? Cheguei na primeira prova, lá na primeira etapa, uma sala gigantesca com muitas pessoas. Eu olhei aquelas pessoas e falei, gente, deve ter gente super brilhante aqui dentro, né? Qual a chance da Carol Kreuter passar? Mas vamos lá, né? E aí, fui indo de fase em fase, mas nesse meio do caminho, como eram 6, né? Eu entrei num escritório como advogada, porque já tinha meu OAB na mão. Então, eu passei no escritório e o escritório tinha necessidade de colocar essa pessoa que ele contratou na Visa Vale como um staff long ali do jurídico. E aí, fui, né? De alguma forma, eu queria trabalhar em empresa, e aí eu fui para dentro do jurídico da Visa Vale. E foi muito legal, uma experiência muito enriquecedora também. Ali, conectei com o pessoal, com o time, revisão contratual e tal. Mas as fases da KPMG foram andando. E eu sempre pensava, não, dessa eu não passo, dessa eu não passo. E aí eu fui passando que eu cheguei na 6ª fase. Uma apresentação para um sócio e para uma gerente sênior da época, né? Que é a Bruna Futuro, inclusive. Sim. Que você já esteve aqui, né? Que você conhece muito bem. E aí me dediquei ao máximo, passei no processo da KPMG. Me ligaram, né? Você passou, tal. E aí eu acho, assim, eu costumo dizer que acho que foi a primeira grande decisão profissional, porque, embora eu tivesse lá na época 19 aninhos, né, mas assim, eu estava lá no escritório como associada, ganhando meus R$2.400, que eu lembro até hoje, né, e trabalhar na KPMG significava cortar aquilo pela metade. Então, eu ia ganhar R$1.200, né? Então, imagina, se eu já não conseguia comprar muita coisa com 2.400, imagina com 1.200, mas... Cara, era metade, literalmente. E aí eu falei, vou, não vou, fico, o que eu faço, né? Mas ao terminar o processo, tendo sido aprovada, você já tinha uma noção a carreira que aquela empresa podia te proporcionar ou ainda não? Mais ou menos, não. Eu acho que é aquela coisa de que te apresentam no processo, né? E de ter conversado com esse amigo lá da minha mãe que fez uma propaganda. Mas aí o que eu fiz? Fui buscar os cabelos brancos da minha família. Então, eu gosto muito, assim, em todo o processo decisório, eu gosto de ouvir, né, diferentes pontos de vista, principalmente as pessoas mais experientes. Porque eu acho que traz um outro olhar. Não que eu vá decidir de acordo com aquilo, mas eu gosto de pegar uns pitacos, assim, e para formar um ponto de vista. Então, fui fazer isso, né? Conversei com a minha mãe, conversei com um tio meu, conversei com mais algumas outras pessoas e falei, olha, o negócio é o seguinte, né? Esse aqui eu já conheço, né? Eu já estive na Visa Vale, agora já estive na GM, já estive na Visa Vale, tô aqui, já sei mais ou menos como é que é. Óbvio, né? Ainda tinha o mundo inteiro pela frente, mas eu tinha uma noção de como é que funcionava aquela história ali. Agora, trainee numa Big Four, eu não tinha a menor ideia. Trabalhar no International Tax, eu não tinha a menor ideia como era. E quanto mais eu crescesse, menos eu ia querer dar esse step back e voltar para um cargo de trainee. Então, eu falei assim, você quer saber? Eu vou arriscar, porque se eu não gostar, eu volto para cá. Né? Então, larguei tudo e fui. E aí, decidi arriscar e fiquei arriscando por 13 anos, né? Porque... E aí que eu digo assim, eu não escolhi o tributário me escolheu. Porque eu fui gostando, né? E eu acho que o ambiente de Big Four é muito favorável, né? Um solo muito fértil, assim. Então, eu entrei no International Tax, atuei no International Tax, né, o tempo inteiro, então eu fui de trainee até sócia-diretora e foi um crescimento, assim, porque era estímulo atrás de estímulo, era muito dinâmico, trabalhei com sócios, diretores, gerentes, todos muito competentes e voltados, assim, para uma gestão de pessoas, né, então bastante treinamento, também peguei gosto por essa coisa de treinar pessoas, né, e fazer essa gestão também, de investir tempo em treinamento, então, foi assim, super... E você já era essa jovem que, tipo, já tinha o inglês super em dia com 19 anos, já
Tinha TOEFL gigante, TOEIC gigante? Tinha o inglês, né? Eu tinha feito um intercâmbio na época de colégio. Mas eu acho que o inglês do dia a dia profissional, eu acho que a gente aprende... Foi adquirindo. Foi adquirindo, né? Porque você tinha aquele inglês ali do dia a dia, né? Agora o inglês profissional ali... E outra também, né? Eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, então eu ouvi um inglês de UK, da Índia, né? Às vezes eu dava um calafrio no call. E até porque a gente usava call que não tinha câmera, então eu acho que era ainda mais desafiador, né? De entender o que a pessoa estava falando sem ver ela gesticular e mexer a boca. Então foi um aprendizado, assim, foi uma curva. Mas eu fiquei muito encantada com isso e de como o inglês abre portas. Muito. Né? Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi muito importante, assim. Eu fui muito grata ao intercâmbio que a minha mãe pôde me proporcionar. E, nossa, mãe, olha, agora eu posso usar o meu inglês aqui. Sim. E como isso te abria portas para você se conectar com o mundo inteiro, né? Sim. Então, qual que era o escopo ali, né? Basicamente, era atender os estrangeiros que vinham para o Brasil e queriam investir no Brasil. Ou queriam fazer uma aquisição no Brasil, ou queriam se reorganizar. Então, 90% dos clientes eram gringos. Então, assim, era forçada a usar inglês o tempo inteiro, né? Escrevendo, falando. E conhecer culturas. Porque clientes americanos são diferentes de clientes europeus, que são diferentes de clientes chineses, que são diferentes de clientes australianos. Então, você ia aprendendo ali no job, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu atendo a expectativa desse? O que isso aqui quer? Então foi esse aprendizado assim de diferentes setores, né? Real estate, private equity funds, e ao mesmo tempo atender o varejo, e atender a tech, e atender, né, o setor de construção civil. Então assim, muito rico, né? Eu digo assim, o solo mais fértil para aprendizado, que é o que a Big Four tem. E um ambiente de muitos amigos, assim, uma amizade muito verdadeira, muito enraizada, né? Amigos que eu levo pra vida. Então, até hoje, né, me ligam, eu tô com alguma coisa técnica, e aí eu bato o telefone também, ligo pra alguém, e falo, olha, tô aqui, preciso tomar uma decisão, né? Penso assim, o que você acha? Aí ouço uns pitacos, e é muito rico esse lugar de amizade, né? Que eu acho que a gente tem numa Big Four, e eu tive a sorte aí de ter. Muito bom. E como é que se deu a decisão de você se tornar executiva a partir do momento que você tem ali 12, 13 anos de uma trajetória bonita numa Big Four? Como é que se deu? Você acordou num dia querendo ser executiva ou foi um processo que foi se amadurecendo? Foi se amadurecendo. Eu acho que essa vontade de estar do lado de lá, né? Porque no papel de consultora, a gente dá muitas recomendações, mas a gente não toma tantas decisões de, então agora você vai fazer A, né? Então, você fala, você explica. E isso era muito legal. Eu gostava muito dessa coisa de análise de cenários, com cálculos, com números, com tabelas comparativas, né? E poder ir lá e expor isso para os clientes. Mas você não tá lá e você não vê aquilo ser implementado. Então, por mais que o cliente diga, eu escolhi o A. E te peça até ajuda na implementação, né? Porque eram alguns projetos que a gente atuava apoiando na implementação, mas você não tá lá, né? Então, eu queria experimentar esse outro lado da mesa para ver como é que era. Pegar um paper da KPMG e o que eu faço com aquilo, né? Como é que eu faço aquilo parar de pé. E eu já atendia a Meta, né? Como cliente. E aí, na época, surgiu uma oportunidade da Meta, né? Já um pouco ali meio que na meiuca da pandemia. Então, o ano de pandemia acho que foi difícil, né? Para todo mundo. E aí, veio a oportunidade de ir para a Meta. E aí, eu passei de um escopo Brasil para um escopo Latam. Isso já foi também uma coisa que também me abriu, assim, um pouco os olhos para, olha, é possível, né, uma pessoa do tributário trabalhar com escopos maiores que não só a legislação brasileira, né? E aí comecei a olhar os outros países da América Latina. Isso foi, né, motivador, assim. E eu acho que o desafio era tirar o chapéu da consultora, colocar o chapéu da agora eu sou in-house, né? Como é que eu me movimento aqui dentro, como é que eu crio pontes, porque depois de 13 anos, né, já tinha bastante conexão com os colegas das outras áreas, né, com o próprio pessoal de dentro do International Tax, mas com as pessoas das outras áreas, né, de contábil, de accounting, DPP, advisor, a gente sabia a quem recorrer, né, porque naturalmente aquilo foi se formando ao longo dessa trajetória, né.
Então, chegar numa empresa e ter que criar isso, né, do zero, assim, quem é a pessoa de accounting, quem é a pessoa de tesouraria, quem é a pessoa de, né, com quem que você fala para fazer esse negócio funcionar e parar de pé, né? O pessoal do business, né? E de ter que traduzir as coisas também numa linguagem, porque a pessoa não tá, porque quando você tá na consultoria, você vai lá e apresenta o tax, né? E todo mundo entende o que você E fala. todo mundo entende, porque quem é o seu cliente? Sim. É alguém de tax, Sim. né? Ou dentro de finanças, Sim. mas numa empresa não, né? O seu cliente é o business, é o legal, né, o pessoal de produto que quer fazer aquele negócio andar. Sim. E aí eu fui sentindo e aprendendo que quando você tá numa empresa, você tem que ter muito mais o chapéu de business enabler do que um blocker, né? Então, a sua energia, assim, o seu foco, o seu esforço, ele tem que estar muito mais voltado para, tá bom, entendi, mas como é que eu faço esse negócio? Tem muito risco ou não? O que eu posso fazer para viabilizar, né? E até saber para quem que você tem que apresentar, quem que é o tomador de decisão, quem é o que influencia a tomada de decisões, né? Tem todo esse rito, né? Exatamente. E muitas vezes até né, uma situação que o tax nem parecia ser tão relevante, mas que na hora que você tá olhando aquela situação e aquele cenário, você fala assim, nossa, mas aqui, né? Porque às vezes a pessoa vem com, eu quero fazer A. E aí você fala assim, mas não faz muito sentido, né? Se você para analisar, você já pensou em fazer o B? Porque o B também pode ser possível. E aí, de repente, o B vira uma solução. Sim. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver até com o protagonismo do tax, né? Que eu acho que vem ganhando mais espaço aí nas empresas, né? Como não só um back-office, mas um escopo que tem relevância ali na estratégia, né? Do negócio e que ajuda a direcionar, né? Para a direita, para a esquerda, enfim. Sim. Então, foi um pouco dessa experiência, né? De colocar as coisas de pé ali, business model e fazer aquela conexão. Muito legal. E Carol, nesse sentido de ter passado por uma carreira brilhante ali em Big Four e depois tornar executiva como você se você tivesse a oportunidade de fazer um ano sabático, você teria ideia do que você estudaria? Ou, poxa, Augusto, não ia estudar, eu ia curtir um pouco a minha vida, pensar em outras coisas, eu ia viajar para tal lugar. Tem alguma coisa que você pensa que no momento que tivesse a oportunidade, você botaria esse plano em prática? Acho que sim. Acho que eu colocaria. Eu acho que a gente trabalha duro, né? E pensar num ano assim diferente é uma coisa, acho que bacana. Acho que todo mundo deveria pensar. Acho que o descanso ele é saudável, né? Eu pensaria acho que ter um tempo de qualidade bem assim forte com a minha família. E aliar isso a um LLM, de repente, que é uma coisa que eu ainda gostaria de fazer, né? De repente, morando fora, né? No exterior, na Holanda, Canadá, não sei, alguma coisa desse tipo. Muito então, bom. acho que eu pensaria em alguma coisa assim. Sim. Uma coisa que eu pudesse também contemplar o simples, sabe? Contemplar a natureza, estar num lugar mais, assim, ao ar livre, né? Sim. Pensaria em algo desse tipo. Muito bom, muito bom. Nesse atual momento, Carol, que a reforma tributária promete entregar para a gente uma simplicidade que a gente ainda está para testar isso. A simplicidade, alguns poderiam pensar, será que a simplicidade não vai tirar o protagonismo do profissional de tax? Eu estou sendo aqui o advogado do diabo, né? Para tentar chegar na seguinte pergunta. Nesse momento em que se promete uma simplicidade e você tivesse a oportunidade de dar uma aula inaugural ou até uma aula para vestibulandos, você indicaria o curso de contábeis, o curso de direito ou a carreira tributária para alguém nesse momento? Começando pelo fim, sim, eu indicaria. Mas eu explico o porquê, Augusto. Eu acho que é verdade. A reforma tributária do consumo está prometendo uma simplificação. Mas simplificação do quê? Né? Eu acho que é uma simplificação principalmente aí do dia a dia, do compliance, né? E da insegurança jurídica, que a gente tanto vem falando, né? Se a gente tiver conceitos como crédito amplo, né? Talvez algumas coisas realmente fiquem mais fáceis. Mas
a gente vai continuar tendo a complexidade do tributário, na minha visão. Então, o que a Volvo precisa é diferente do que uma tech, por exemplo, uma plataforma, precisa, por exemplo, uma Hotmart, uma Meta, uma Zoom, né, precisam observar. Tem conceitos novos surgindo, né, com a reforma, que ainda vão exigir, eu acho que, muita análise, muito estudo técnico profundo. Então, o próprio split payment, né, ele vai aplicar para todo mundo, ele vai se aplicar em todas as operações. Como é que eu implemento isso? Como é que eu coloco isso de pé? Né? O nanoempreendedor. Então, muitos conceitos novos. A gente vai ter a questão do IVA dual, que não é... Embora, assim, eu estou muito feliz com a reforma. Eu acho que a reforma vai trazer, sim, essa simplificação, né, esperada. Eu acho que, até comparando aí com o que a gente sempre... Né, ao apresentar o sistema tributário brasileiro para os gringos, né, aquela sopa de letrinhas, aquele monte de tributo indireto, aquela confusão toda, agora vai ficar mais simples? Vai. Mas a maioria dos países que tem o VAT, que tem o IVA, eles têm um IVA. Né? A gente vai ter um IVA dual, que é na esfera federal, é na esfera de baixo. Alguns poucos países têm isso, né, como o Canadá, a Índia. Então, assim, a gente está num grupo seleto também de países, a gente vai estar num grupo seleto de países aqui que não está no grupo maior, né? Então, eu acho que a gente continua tendo alguma complexidade, a gente vai continuar exigindo a existência de profissionais tributários, não só por isso, pela transição de 10 anos, né, de mais ou menos 10 anos. Então, imagina, até esse período se completar, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar colocando isso de pé, e a gente vai ter os dois modelos rodando ao mesmo tempo. Então, como lidar, né, com isso? E mais do que a reforma do consumo, né? A gente estava falando ali antes de começar, né? A gente tem o Pillar 2, que acabou de sair, tá super quente. A gente tem transfer pricing. O transfer pricing, as regras de preço que, né, ainda estão aqui, a gente está aprendendo como é que funciona, como é que não funciona, como é que põe de pé, como é que não põe. E a gente tem a reforma de diretos, a expectativa, né, de ter uma reforma de diretos também. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa ainda na mesa do profissional da área tributária para analisar, para entender, para mastigar. E outra... mesmo o VAT, se pensar, o VAT lá fora, como é que ele é fácil? Não é. Então, né, eu acho que até não mencionei na parte ali da carreira e da trajetória, mas assim, a última experiência foi a Hotmart, né, com escopo global. E aí, nesse escopo global, eu tive a chance de mergulhar no VAT, na operação da plataforma lá fora. E aí, pensando ali no modelo de negócio, como é que não é, algumas mudanças, né, que a gente estava enfrentando. E eu fazia call, né? Eu usava o Baker McKinsey como advisor lá na Holanda. E aí, a gente levava as perguntas, levava as dúvidas, eles não sabiam responder. Então, eles tinham que ir, não, peraí que a gente vai ver, a gente volta, né? Então, você vê que mesmo com um sistema que já existe, né? A diretiva do VAT europeia já existe há muitos anos, está consolidada lá, é uma coisa super conhecida. E os profissionais, eles vão para dentro e falam, peraí que eu vou fazer meu homework aqui e vou... para voltar com uma resposta, né? E às vezes a gente do business, a gente tinha mais insights, assim, isso e aquilo, será que dá, será que não dá? Porque, obviamente, né, onde está a dor, a gente vai tendo a criatividade também, né? Então, eu acho que lá fora não tem menos profissionais da área tributária, eu acho que o que a gente tem, na verdade, é menos tempo investido em compliance, né? E isso é um estudo divulgado amplamente aí, né? O tempo de compliance que o brasileiro leva, para cumprir com todas as suas obrigações, lá fora menos. Então, eu indicaria. Eu acho que tem bastante espaço, inclusive pelo protagonismo que o Tex está ganhando, né? Excelente. Eu concordo contigo. Eu sigo indicando a carreira tributária. Eu acho que a gente limpa um pouquinho dessa sujeira da incerteza, da insegurança, e o que vai ficar é como se a gente estivesse coando ali alguma coisa, né? O que vai ficar vão ser as perguntas inteligentes. Exato. Que inclusive vão se assemelhar muito ao que é praticado na Europa. Quer dizer, eu tenho colegas na Espanha, na Alemanha, e eles não falam aqui é uma barbada, não é isso. Eles têm os seus desafios. Ao que tudo indica, se a gente conseguir tocar bem essa transição, a partir de 2033, as nossas perguntas passam a ser muito semelhantes às deles, né? Então, hoje a gente fica explicando DIFAL, um ST, um inferno de uma MVA,
que eles não sabem o que é, né? É absolutamente... Eu participo de alguns calls explicando, por exemplo, o ECREDAC, conta gráfica, né, e tal, e você não tem tradução para um ECREDAC, né? Então, a partir de agora, tende a ser perguntas mais comuns, é o que está acontecendo em preço de transferência, né? Quando a gente fala hoje... Eu gosto muito dessa aproximação do Brasil às boas práticas internacionais, porque, primeiro, você levanta menos o telefone para bobagem. E segundo, você começa a falar numa linguagem que todo mundo te entende, né? Então, isso é muito positivo para o ambiente de negócios do Brasil. Eu realmente sou também um entusiasta da reforma. Eu acho, inclusive, esses dias eu falava na nossa comunidade de mentoria, que a reforma tributária de indiretos, ela está ocorrendo, ela é uma realidade, ela é chamada assim nas manchetes de jornal, mas eu tenho uma sensação que a reforma de diretos ela já começou, né? Você tem o preço de transferência, Pilar 2, tem um altíssimo potencial de a gente começar a ter PI no Brasil. Vai se discutir, só passar as eleições, uma potencial tributação dos dividendos, vai se discutir juros sobre capital próprio, então... Talvez já estejamos enfrentando uma reforma tributária de diretos, só que ela é silenciosa. Né? Silenciosa. Exato, né? Exatamente. E outro, até no gancho de indicar ou não a área tributária, olha só, né? Com essa aderência das regras brasileiras, porque, de novo, a gente sempre foi uma jabuticaba. Sim. Né? E aí, conforme a gente começa a aderir às práticas internacionais... Isso começou faz tempo também, né? Porque eu lembro desde que eu entrei, assim, os conceitos de paraíso fiscal, regime fiscal privilegiado. Então, assim, não é de hoje que eu acho que o Brasil vem se movimentando para tentar se aproximar. Então, com um conceito aqui, outro ali, é como está acontecendo agora com diretos, né? Essa sensação. Sim. Mas agora que a gente realmente está tendo tudo isso acontecendo de verdade... eu acho que isso também abre possibilidades para quem quer uma carreira internacional, né? Isso. Porque antes... Eu pensava isso até pouco tempo, para ser bem sincera, assim, será que eu, que sei a legislação brasileira, eu consigo trabalhar em outro país de uma forma, né, profunda, agregar o valor que eu posso agregar lá fora? E eu acho que esse alinhamento, ele abre ainda mais essa possibilidade, assim como o pessoal de contábeis, né, que o IFRS, a IFRS em qualquer lugar. Isso. Então, eu acho que ainda abre esse leque de, você vai ter a possibilidade de trabalhar aqui, mas com diferentes escopos, e inclusive, se você quiser uma carreira internacional, talvez, assim, é uma ideia que eu acho que tem espaço, sabe? Para desenvolver profissionais que vão para fora, né? Exportar profissionais de techs para fora. Sim. Eu queria explorar um pouquinho, Carol, essa tua experiência. Você recentemente sentou numa cadeira gigantesca que era a diretora global de techs do Brasil para o mundo, uma multinacional brasileira, né? Como é essa experiência? Como é você liderar ações, né, em outros países? Como é que é esse fluxo daqui para fora? Como é que foi essa tua experiência? Foi bem interessante, bem enriquecedora, né? Ter ido, né, Brasil... né, focada bastante em Brasil, depois Latam, depois global. O global, ele realmente abre assim, né? Você começa a olhar, ver que país A parece com país B, mas aquele país C tem uma coisa bem diferente, então por que será? Né? E você começa a entender as particularidades de cada um. E, ao mesmo tempo, ter que criar mecanismos até de soluções tecnológicas, né? De automatizar alguns processos, assim, tão complexos. Como é que a gente faz? Não dá para fazer tudo manual, impossível, não é nem seguro, né? A gente traz muito risco para dentro. Então, como é que a gente, né, coloca isso de uma forma mais automatizada, processos repetitivos e tal? Então, também conectar com fornecedores que tenham soluções que ajudem, né? Porque, imagina, como uma plataforma tem um compliance em muitos países, né? Porque conecta e vende e faz operações em muitos países, né? Então, o compliance do VAT, né? Eu digo. Então, foi bastante enriquecedor nesse sentido, né? De entender que o compliance, ele é super importante, ele é o primeiro pratinho que não pode cair. E aí, como fazer para fazer aquele negócio parar de pé e liberar tempo do time para que o time pense de forma mais estratégica, né? E o time também, um time que geograficamente estava espalhado. Então, né, Brasil, não só São Paulo, mas São Paulo, BH, né? A gente tinha pessoas na Holanda, a gente tinha pessoas nos Estados Unidos. Então, também sales techs nos Estados Unidos, que é um outro bicho, é um pouco diferente, né? Então, também
mergulhei ali um pouco para entender. E aí, contratar pessoas lá fora. Nossa, mas né? Qual o perfil? Como é? Como não é? Então, desafios que eu enfrentei que foram muito, assim, interessantes e como manter esse time engajado, coeso, né? Porque tem um pedaço em cada lugar, mas ao mesmo tempo, poxa, mas tem coisa lá fora que, na verdade, essa coisa do modelo de negócio da empresa lá fora, que na verdade, ia ficar parecido com como é no Brasil. Então, como que eu faço, né, para esse time que está lá fora enfrentando esses desafios, conectar com o time no Brasil e pegar insights de coisas que, aqui a gente já enfrentou isso, a gente já implementou, o time de produto e da engenharia já colocou isso, né, de pé. Então, será que não dá para aplicar isso lá fora? Como é que eu faço isso, né? Então, acho que esse papel também agregador, assim, de conectar as pessoas e mantê-las minimamente, né, assim, conectadas e unidas nesse sentido da troca, né, da troca da experiência, da troca da informação, né, para ganhar e não ter que refazer tudo do zero, né, agora vamos começar do zero. Sim. Acho que um pouco nesse sentido, assim. Muito bom. A Hotmart é meu fornecedor, todos os meus cursos estão hospedados na Hotmart lá, é muito legal a maneira como funciona o negócio. Carol, você comentou em tecnologia agora há pouco, queria te perguntar qual a sua visão sobre a inserção da inteligência artificial no nosso dia a dia tributário? Como é que você enxerga isso? Excelente pergunta. Eu acho que a IA chegou, né? Chegou. Tá aí, chegou, não vai embora. Vai ficar, né? Assim, é uma coisa meio boba, né? Mas quem nunca jogou alguma coisa no ChatGPT, né? Mas esse é o básico da IA, né? A IA tá muito além disso. Já, né? Então, eu acho que, assim, a gente joga lá, né? Me ajude a fazer um e-mail, me ajude a montar uma apresentação, joga perguntas para ver o que ela vai cuspir ali de insights, tem que ser boas né? perguntas, né? Boas perguntas. Isso. Então, acho que a primeira coisa já é como fazer a pergunta certa, isso. né? E eu acho que a primeira, talvez dor, assim, ou dúvida, ou um sentimento estranho que eu acho que já ouvi algumas pessoas discutindo em alguns fóruns, que será que a inteligência artificial vai roubar o meu lugar? E vai roubar o meu emprego? E vai roubar a minha função? Eu acho que não. Eu acho que ela é mais uma ferramenta que está disponível, né, para a utilização de todos, mas, obviamente, também dos gestores tributários, e que, se a gente souber usar, ela vai ser utilizada ao nosso favor, assim, ela vai nos ajudar. E eu acho que é isso. Ela não vai roubar o nosso lugar, mas quem souber utilizá-la melhor e fazer as perguntas certas, e não só fazer as perguntas certas, mas usar a inteligência artificial, de novo, assim, eu acho que a inteligência artificial já está muito mais avançada do que o ChatGPT, né? Vai estar na nossa frente. Então, assim, eu acho que alguns principais efeitos que saem aí dessa coisa da inteligência artificial é a mudança de mindset, né? Que a gente não pode ficar acomodado, então a gente tem que, né, começar realmente a inseri-la mais e mais aí no nosso dia a dia, em favor de uma gestão mais rápida, mais veloz. Eu acho que ela pode sim trazer uma análise de dados em tempo mais real e isso ajudar numa tomada de decisão também mais rápida. Então, uma coisa que traz velocidade ainda mais. Uma análise preditiva também, né? Porque já pensar em tendências, então, com base em tudo isso que aconteceu, né? Qual a tendência para frente? Inclusive, semana passada eu estava num evento do INSPER em parceria com a SBZ, que é um escritório aqui de São Paulo. E eles falavam justamente sobre isso. Eles trouxeram um professor da Inglaterra, né, da Universidade de Manchester, e o papo não era focado no tributário, ele era, né, como é que a inteligência artificial vai se conectar com o direito de uma forma geral, então, nas universidades, na sala de aula, no mundo acadêmico, nos processos judiciais, mas também na vida do advogado, né, e aí do advogado e de nós, gestores tributários. E eu acho que está bem em linha, assim, com isso de a gente tem que usar, a gente vai usar e ela vai entrar. Então, sabe quando você tica lá o pacote Office, o Drive Suite, que você tem o Google Drive, OneDrive, eu acho que a IA vai entrar como uma coisinha ali, que é saber utilizar a IA, né, de uma forma que traga mais eficiência mesmo pro dia a dia, né? Então, acho que penso que é alguma coisa por aí. Isso me lembra aquela história dos dois amigos que estavam passeando na floresta qualquer ali, e aí um deles vê um leão.
E aí, fala pro amigo, cara, tem um leão ali, não olha muito, ele tá ali, ó, a 30 metros de distância. Aí o amigo olha, se agacha e começa a amarrar os tênis. Daí o amigo diz pra ele assim, cara, deixa de ser burro, tu acha que botar os tênis vai te permitir correr mais rápido que o leão? Daí ele vira comigo e fala assim, não, correr mais rápido que o leão não, mas correr mais rápido do que você sim. Então aí é isso, né? Você não vai perder emprego para ela. Você vai perder emprego para quem souber usar ela melhor do que você. Exatamente. É um pouco isso. Muito bom. Mas é uma realidade, né? Tá aí. O que você... Falando em trends aqui, o que você teria, olhando no espelho retrovisor da tua carreira, Carol, o que você teria aprendido antes? Tem algum insight nesse sentido? Acho que alguns, viu? É uma boa pergunta. Eu acho que saber, e mais do que saber, mas estar tranquila que não saber todas as respostas é ok, né? Então tiveram muitos momentos que e até hoje, né? A gente não sabe tudo e a gente não vai saber tudo nunca. Né? Eu não tenho mesmo essa pretensão assim, mas eu acho que estar tranquila com essa verdade que olha, em muitos momentos eu não vou saber tudo e tá tudo bem, porque eu sei quem sabe, ou eu sei para quem perguntar, ou eu vou voltar para dentro de casa e vou estudar, analisar e vou chegar numa resposta, vou chamar o time, a gente vai, né? Por vezes não saber alguma coisa te gerou muito sofrimento em alguns momentos? Acho que sim. É. Né? Aquela coisa da síndrome da impostora também, né? Que eu acho que se fala muito. Essa ansiedade, né? De e agora, eu não sei, será que eu deveria saber? E sim, talvez devesse, mas agora é a sua chance de aprender, né? Sim. Então, saber disso. E eu acho que um outro ponto que normalmente no início da carreira a gente quer entregar tudo, né? Para mostrar trabalho, para mostrar que sabe, que consegue. E aí, ao longo da carreira, você vai amadurecendo e vai aprendendo que pushbacks, dizer não também é um sinal de responsabilidade, por que não dizer, e de maturidade, né? E que a gente pode, sim, se juntar como grupo e conversar para repriorizar, né? Então, a gente tem A, B, C, e agora a gente tem D para fazer. Então, como é que a gente reorganiza isso daqui para atender o D, que é tão importante, para atender tudo com qualidade? Sim. Porque senão você perde qualidade no meio do caminho, né? Com essa ânsia de, será que... Então, eu acho que essas duas coisas, assim... Acho que às vezes o não para os outros é um sim para você, né? Tem isso, né? Mas também, assim, né? Eu fico tranquila que eu acho que a coisa da quilometragem... Tem coisa que você não aprende cedo, né? Eu acho que tem coisa que você precisa de alguns anos e é isso, assim. Por isso que você vai continuar aprendendo sempre, porque cada experiência, cada pessoa com quem você trabalha também te traz a bagagem dele, né? Eu acho que esse olhar empático também de o que eu posso aprender com cada uma dessas pessoas que estão passando por aqui, sabe? Muito bom. Porque cada um tem uma história, né? Tem uma bagagem, tem um conhecimento diferente, tem um skill, né? Assim, não somos todos iguais, né? E eu acho que algumas pessoas com quem eu já trabalhei falam bastante disso e eu concordo muito. Sim. Que todos nós juntos somos mais inteligentes do que um. É uma frase que eu aprendi até com a Bruna, inclusive, né? Do que uma pessoa isolada, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, eu acho, hoje, de saber que, cara, conforme a gente vai navegando e vai vivendo experiências, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente, né, tem os nossos... leva porrada, a gente cai, mas a gente sacode a poeira, levanta e a gente sai mais forte para a próxima etapa, para a próxima experiência, e eu acho que é natural, né, do ser humano. E uma palavra que é a resiliência, né? Eu acho que é uma palavra que sempre me acompanhou também na vida, porque eu nunca desisti, assim, deu errado, levanta, sacode a poeira, dá pra chorar muito não, chora um pouquinho, enxuga as lágrimas e bora pra próxima, porque a vida é assim, né? A gente tem muito pela frente, muito, né? Muito. Eu acho que esse é o grande valor das comunidades, né? Eu costumo falar bastante pro meu time lá na Volvo que nós juntos temos mais de 200 anos de experiência
né? Isso é muito valioso. Muito legal. E numa comunidade como a nossa dos mentorados, nós temos mais de 1.000 ou 2.000 anos de experiência. Então, qual é o tipo de pergunta, qual é o tipo de desafio que a gente pode colocar ali que a gente não pode resolver juntos? É impossível, a gente vai ter alguma maneira de resolver. Faz um war room, né? Exato, eu gosto muito desse conceito, Quem né? nunca teve projetos cabeludos, né? Isso. Lembro de alguns projetos de assim, gente, você tem que analisar 221 municípios, o CEPOM, e aí como é que você faz isso no prazo que estava sendo exigido, que era um prazo super curto, e pega o time, coloca no trabalho, você analisar a legislação de 221 municípios, sei lá, em um mês, em 3 semanas, era um prazo super curto, né? Sim. E era importante para o cliente, mas como é que você faz isso? Sozinho ninguém vai fazer. Não tinha uma IA na época que pudesse fazer para nós, né? Sim. Então, assim, como é que você faz isso? E aí, bota um monte de gente na sala, Sim. estimula o time e cria um ambiente favorável e vamos lá, e o resultado, e aí quando o resultado chega também é gratificante, né? De sofrer, mas conseguimos, então... Um pouco nesse espírito, assim, né? Sim. E a questão que tudo leva tempo, né? Assim, it takes time. Tem coisa que você não tinha como aprender antes, vai ter que aprender agora, porque agora que começou a surgir a dor. Tem isso, né? O adulto, ele aprende muito em cima de uma dor, não é... É como um idioma. Se você botar na cabeça que vai começar a estudar mandarim, você vai ter que praticar o mandarim, demandar o mandarim, né? Ninguém vai aprender e, poxa, levar a vida normal, né? Então, a carreira é como se fosse você ter que passar por uma arrebentação. Para quem surfa vai lembrar. E até passar aquela arrebentação, você vai tomar muita onda na cabeça. Verdade. Aí depois, sim, você fica ali sentadinho, esperando a onda e tal, né? Então, eu concordo com isso, né? Tem coisas que é para depois. A gente discutia bastante essa semana na nossa comunidade, que é isso, você no começo estuda bastante ali habilidades técnicas, de certa forma é muito avaliado por isso, e vai chegar um momento que você percebe que o que dá tração, o que dá velocidade é você desenvolver habilidades comportamentais. Mas você já tem o técnico endereçado, né? Exato. Você já estudou bastante ele, então é isso, né? E é a beleza, né? Sim. De treinar, assim, e é muito gratificante quando você investe o tempo, né, treina profissionais, e aí você vê aquela pessoa florescer, e também aquela coisa do me empurra que eu te puxo, Sim. sabe? Eu sempre usei muito essa frase, assim, de se me ajudar, eu vou te ajudar, né? Sim. Porque também para eu crescer e aprender novas coisas, eu preciso que alguém esteja fazendo o que eu costumava fazer com todo esse cuidado, com toda essa excelência e nossa, em alguns casos assim de sucesso, vamos dizer, né? Muito legais de promover, sabe? De ver a pessoa super engajada e entregando e isso é muito bonito, assim. Sim. E mesmo quando você passa a arrebentação ali, que você vai pro outro lado, né, você tem as ondas ainda. Às vezes você leva um caldo, né? Isso, então, claro. Tá mais tranquilo em uns aspectos e em outros eu acho que a gente ainda continua no processo, né? Eu diria que o caldo é pior, né? Porque quando você tá ali no rasinho, uma hora o pé toca no chão. Agora lá dentro, no meio daquelas ondas, não sabe se tem coral embaixo, não dá pé, não né? Não dá pra ver, né? Exatamente. Você não tem a menor ideia do que te espera. É isso aí. Carol, como é que você vê a evolução nos últimos anos aí da nossa carreira tributária? Talvez alguns anos atrás era impossível imaginar um brasileiro ser um diretor global de gestão tributária, talvez era impossível imaginar um diretor tributário, um vice-presidente tributário. Como é que você vê a evolução da carreira tributária do profissional tributário que vem acompanhando isso aí? Boa. Eu acho que, nossa, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é o mindset, né, do profissional, que é isso, acho que repetindo, ou talvez falando de novo aí um pouco mais antes, né, muito técnico, muito profundo, e não deixa de ser, e não vai deixar de ser, né, mas muito técnico, muito profundo, muito no bastidor, e hoje, né, eu acho que se aprendeu e o mundo aprendeu que o Tex tem que estar na mesa de decisão. Sim. Tem que estar na estratégia ali desde o começo. Não vai desenhar um produto novo, não faz tudo e chama o Tex depois, né? Chama o Tex antes. Então, acho que
o mindset, o comportamento do profissional tributário, ele deixou de ser aquela pessoa ali que está fechadinha ali atrás da cortina, no backstage. Não, peraí que eu vou fazer o cálculo só para dizer quanto é, né? Mas peraí, quanto é? Para a gente ver se é viável ou não. É 10, é 5, é 2? Quanto é que é essa história aí? Vamos estar junto, né? E, então, assim, acho que penso que é uma das principais coisas, né? Concordo. E usar a tecnologia em favor dele, né, para liberar espaço de tempo justamente para focar nessa atuação mais protagonista, assim, mais na linha de frente mesmo ali, acompanhando o business, o negócio, o cliente, as dores, né? Então, eu acho que é a principal coisa, assim. Perfeito. Né? Muito bom. Eu acho que a gente evoluiu... aprendeu que a gente precisa falar mais a linguagem dos negócios, né? Exatamente. A gente deixou de ser... A gente acho que está nessa jornada de ser menos erudito, né? Eu brinco muito daquela história quando você está com comercial e alguém do comercial fala que a exportação é isenta e nós sabemos que ela é imune. Mas para o cara do comercial, deixa ele falar. Ele entendeu que não paga imposto. Isso, é o que importa. É isso, né? Então deixa essa empáfia de lado. E seja mais pró-negócio, né? Assuma uma postura de business partner, né? Exatamente. E deixa esse negócio de lado e fala uma linguagem mais fácil, né? Mais didática, né? Perfeito. Isso mesmo. É muito legal quando faz um treinamento para o time de negócio, né? E eles entendem. Isso. Era a minha felicidade, assim. Falava, nossa, eles entenderam o que a gente falou. Então, o foco, né? Eu botava bastante esse foco, assim, no time também, que a gente tem que falar fácil, né? Não adianta você vir com o juridiquês, o artigo, não importa. Faz uma frase, tá bom, né? Faz um treinamento com desenhos, aí uns slides com desenho, com flechinha, porque eles entendem os fluxos, né? Então, você bota uma flechinha com o dinheirinho e tem que pagar para cá, tem que pagar para cá, entendeu? Sim. No final do dia, quanto é que vai custar a mais? Para quem? Para mim ou para o cliente, né? Para o nosso cliente, onde é que vai doer? Isso. Né? Como é que a gente faz para resolver essa dor? Então, acho que é por aí. Sim. E a dor da pressão do dia a dia, Carol? Como é que você faz para... Como é que é a tua descompressão? Qual é a sua válvula de escape para sair um pouquinho desse dia a dia duro da gestão, das pressões para o resultado? Boa. Eu sofri alguns anos atrás, né, com essa coisa de trabalhar no batidão. Eu acho que no começo da carreira, assim, muito focada em só trabalho, né, 200% focada. A primeira a chegar, a última a sair, apaga a luz e aí também você vai... A maturidade em termos de anos, né, ela vai chegando também, né? Ela vai te cobrando algumas coisas, né? Então, eu lembro que quando eu fiz 30 anos, eu senti essa viradinha, assim, no corpo, né? Eu falei assim, nossa, eu não posso mais dormir só 4 ou 5 horas por noite, porque eu não consigo trabalhar no dia seguinte. Com dor de cabeça, com mal-estar e tal. Sim. Então, eu aprendi na dor que, calma, né? Tipo, você precisa ter um equilíbrio, né? Não dá para só trabalhar, você tem que fazer outras coisas na vida. Inclusive, você casou, então você pretende ter filhos e tal. Então, aprendi que se cuidar também era bastante importante. E aí, o exercício, né? O exercício físico, ele entrou na minha vida lá atrás, né? Nessa virada aí de que você faz? 30 e poucos anos. Olha, eu fazia musculação e corria. Na verdade, eu faço isso até hoje, né? Mas eu fazia de um modo diferente, porque eu tinha um personal, então fazia com aparelhos mesmo. E corria, gosto muito de correr, então corrida de 5, 10K. E aí hoje eu faço isso, né? Assim, 40, 45 minutos todo dia, logo cedo pela manhã, então acordar mais cedo, já tiro isso da frente e caminhar, ver o mato, né, e correr, porque dá aquela sensação boa, né, vem todos os hormônios que te ajudam a ir pro dia, encarar o dia de outra forma. Sim. Então, assim, faz parte do meu dia a dia, assim, eu vou pro dia, não só com esse check, mas com uma sensação de agora eu posso focar, agora eu posso sentar na cadeira, agora eu posso encarar toda essa pressão. E tá com os filhos, né? Tempo muito de bom. Família, assim, para quem tem filho pequeno, você se descontrai, acho que naturalmente, né? Porque o lúdico da criança leva você para esse mundo um pouco mais divertido, né? Sim. Assim, você tá lá preocupada com, eu tenho prazo, tenho que entregar isso, o projeto, o business model, mas aí a criança vem com mamãe. Sim. E aí já naturalmente aquilo já te, né? Você já dá uma risada, então... Sim. É verdade. Tempo com as crianças também ajuda bastante. Muito bom. Sabe que essa questão de
Você falou, quando eu fiz 30 anos, eu percebi que já não era mais a mesma coisa. Eu tenho um querido amigo confrade, William Okuba. Beijo pro William Okuba, meu querido amigo lá de Curitiba. Ele trabalha na Mondelez, a gente foi colega na Renault. Ele conta, Augusto, sabe que hoje, aqueles happy hours que a gente bebia, tudo, eu não consigo mais aquelas coisas, porque eu não fico mais com ressaca, eu fico doente no dia seguinte. É lógico, nós dois já passamos dos 40, né? A gente tá perto dos 50, é capaz de ele já ter chegado nos 50 aí, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas ele brinca com isso, sabe? Mas eu acho que a cada década vai mudando. Sim, eu também já passei sim, dos 40, Augusto, sim. mas eu acho que a cada década a gente vai... alguma coisa mudou agora, né? Eu preciso Sim. fazer mais uma adaptação, assim. Sim. Aí a gente vai... É isso, é como no trabalho, né? A vida, ela vai mudando, né? Sim. Uma hora você tem filhos pequenos, outras você tem filhos, né, adolescentes e faculdade, e você vai constante adaptação, né? Sim. Você nunca chegou lá, né? E quem que é a Carol que não tá no LinkedIn? Pergunta famosa aqui. Carol que não tá no LinkedIn. Mãe de 2 tesouros, a Chloe e o Benjamin, que me tiram do estresse aí diariamente. Gosto muito de viajar, cozinhar, gostava muito de assistir o MasterChef, mas nunca seria uma MasterChef, sou uma seguidora de receitas, mas gosto muito de cozinhar, gosto muito de estar entre, né, amigos, tempo de família. Fotografar também, fotografava com aquelas câmeras analógicas, né, desse tempo aí. Sim. E aí hoje em dia veio o celular, tomou conta aí da... Scroll down, né? Acho que... Por aí. Muito bom. E pitacos culturais, Carol, você que gosta de ler, o que você teria de indicação? Que pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser um podcast além do Manicômio Tributário, que eu sei que você é ouvinte assídua, mas qual que seria o seu pitaco cultural? Olha, um pitaco cultural recente, que não está nessa listinha aí que você falou, mas pessoas com filhos pequenos ou filhos maiores, ou para quem gosta de animais, mas eu fui num zoológico faz pouco tempo, até Dia das Crianças, um zoológico de Itatiba. Recomendo, super bacana, bem cuidado, muitos animais diferentes, uma trilha no meio da natureza, assim, e tem de tudo, tem tigre, tem uns bichos que não sei nem o nome, tem flamingo, tem girafa, então assim, muito bem cuidado, recomendo. Livros, eu gosto muito do Chico, da coleção dele, já li quase todos, e eu gosto mais do Chico escritor do que o Chico compositor. Você já leu o Irmão Alemão? Não, esse eu não li. Eu li Budapeste, eu li Estorvo, Leite Derramado, e acho que é o Irmão Alemão e o Benjamin que eu preciso ler. Você já leu? Não, ainda não, mas eu sou perdidamente apaixonado por Chico Buarque e Vinícius de Moraes, né? E eu amo as obras do Chico, já li quase tudo, mas não li o Irmão Alemão ainda também. Boa. Eu acho, assim, ele me transporta. Sim. Assim, eu já perdi metrô. Uma época que eu morei em Portugal e eu, né, trabalhando pela KPMG, e eu ficava lendo livro papel. Eu gosto do livro papel. Eu tenho Kindle também, eu uso, mas assim, eu gosto bastante do livro papel. E eu perdi metrô, do metrô chegar, abrir a porta e eu tá lá. Falei, gente, perdi o metrô. Sim. Porque ele me leva, é uma escrita que me transporta, assim. Eu saio de onde eu tô, vivo aquela situação e aí eu volto. Então, me tira bastante, assim, do dia a dia, né? Sim. Então, Chico, acho que séries, algumas. Não sei se você já assistiu This Is Us. Sim, amo. Nossa, fantástico. Já terminou? Não terminei ainda. Fantástico. Eu amo. Fantástico, recomendo assistir até o final. Sim. Nossa, assim, foi uma reviravolta pra mim. Eu acho que, né, atores bons, roteiro incrível e a trama que é o tema, né, que é aquela coisa que eu acho que me ensinou, eu sempre fui uma pessoa empática, mas me ensinou ainda a ter mais empatia, né, como uma coisa que acontece lá na infância reverbera quando você é adulto, como que as relações são costuradas e acontecem. Assim, incrível, né? Incrível. Vou ficar aqui falando que eu sou fã da série, mas é muito legal. Muito legal. E assim, eu chorava de soluçar em alguns capítulos, mas realmente mexeu profundamente. E uma que é muito de ação é a Homeland, não sei se você assistiu também. Não. Uma agente da CIA.
Eu assisti essa faz muitos anos, mas essa é aquela que você não quer parar de assistir, sabe? Então, eu assisti muitos anos atrás, então assim, eu ainda conseguia ficar acordada até mais tarde. Sim. E no dia seguinte eu tava inteira. Mas muita ação, muito legal. E o Ted Lasso, que eu gosto de falar. Que é uma série que fala bastante soft skills até, sim, né? Um sim, cara sim. que é coach de futebol americano, e ele vai pra Inglaterra para ser coach de futebol, e assim, ele dá uma virada no time com soft skills, né? Porque ele não dominava o técnico, né? Sim. E ele foi aprendendo. Muito leve, divertida e com muitas lições, assim. Muito bom. Então, ótimas dicas. Aí. Muito bom. Bom, eu tô bem longe, muito distante de toda a escrita, né, a técnica literária do Chico Buarque, mas eu queria te dar de presente o Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Ai, obrigada! É o meu segundo livro, tá com uma dedicatória. Que legal, adorei. Eu, num dado momento ali, logo depois de ter escrito o Manicômio Tributário, eu comecei a lembrar de algumas passagens da minha carreira em que eu gostaria de ter tido uma dica, uma orientação, eu não tive. E hoje está muito em voga, né, a mentoria, enfim, acho que o conhecimento está muito aberto aí para quem quer, para quem tem a atitude de buscar. Eu achei que era importante eu colocar essas minhas inseguranças, os meus medos, alguns erros, algumas angústias, numa forma em que eu estou trocando correspondências comigo mesmo. Então é o jovem Augusto que esse livro começa praticamente eu tomando um tufo no vestibular, merecidamente, porque naquele ano eu não merecia passar, eu era turma do fundão convicto, né? E a partir dali, eu conto como é que houve uma transformação e que eu virei um cara estudioso, leitor, amante da leitura, enfim, da cultura em geral. Isso transformou, né, não só a minha carreira, porque na época eu não tinha nem carreira, mas transformou minha vida, né? Eu acho que eu passei a ganhar protagonismo, muitos momentos eu falo aí do vitimismo que eu já tive na carreira, e eu ressignifiquei, sabe que escrever esse livro me permitiu ressignificar momentos em que eu dizia, nossa, que chefe injusto, que isso, que aquilo, e hoje, e ao escrever o livro, eu tive a oportunidade de me reconciliar com esses chefes, agradecendo eles, sendo grato pelos ensinamentos, pelas porradas que eu tomei, né? Então, esse é o Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Legal. Espero que você goste. Obrigada, adorei. Vou ler com certeza. Muito bom. E obrigado pela presença. Fiquei muito feliz. Eu tenho alguns anúncios aqui de final de episódio, mas fiquei muito feliz aí com a tua presença. Obrigada, Augusto. Também, obrigada. Bom, você sabe que você me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial no Instagram. Eu também estou no LinkedIn, estou no Facebook. O meu website é augustoflores.com.br e você encontra também muito conteúdo no mtxeduca.com.br. No WhatsApp, você fala com a minha equipe 41995693841. Pode perguntar sobre mentoria, você pode perguntar sobre curso, você pode me pedir um livro que eu mando para o Brasil todo com dedicatória e autografado. Você pode perguntar sobre as minhas comunidades, tá tudo lá. 41995693841. O meu livro você pode encontrar tanto na Viseu quanto na Amazon, tá vendendo muito bem, graças a Deus. Queria falar um pouco sobre MTX Educação. Eu não sei quando esse episódio está indo para o ar, mas nos dias 18 e 19 de novembro eu estou promovendo uma Masterclass gratuita para falar de gestão tributária. Estamos com uma comunidade aberta. Eu tenho um link, se você não acessou o link, não recebeu o link, me chama no direct, me chama no inbox, me chama no WhatsApp, que eu compartilho o link com você. Já estamos com 350 membros nessa comunidade Masterclass. Eu estou para abrir dia 28 de novembro a turma de mentoria coletiva de 2025, que ela é temática. Então, só estabelecendo aqui, a mentoria individual, eu foco nos seus problemas, nas suas dores, nós dois, durante sessões de 1 hora, 4 ou 8 sessões, a gente negocia isso.
E as mentorias coletivas é um espaço mais democrático que eu estabeleço temas, serão 10 temas em 2025, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso em 10 sessões que duram 2 horas, sendo a primeira hora expositiva e a segunda hora um debate com toda a comunidade dos mentorados. Eu também estou abrindo um clube de leitura com encontros trimestrais, serão 4 livros em 2025. Eu vou lançar também um clube de leitura no dia 28 de 11, vou divulgar em redes sociais, você é muito bem-vindo por lá. E eu, por último, mas não menos importante, queria agradecer o meu patrocinador, a Bravo, que acreditou aqui desde o início do meu trabalho, me patrocinando aqui nesse podcast, patrocinando essa loucura. A gente está chegando a quase 80 episódios e o time da Bravo acreditou nesse trabalho, está aqui conosco desde sempre. A Bravo é uma tech que atua há mais de 10 anos, assessorando empresas em outsourcing contábil, fiscal, trabalhista, mas eles estão fazendo um trabalho revolucionário na gestão da reforma tributária. Nesse momento eu sei que você está em dúvida sobre como resolver essa parada e a Bravo consegue, com uma tecnologia embarcada sensacional, te ajudar nessa tomada de decisão, porque ela já faz isso com 10 mil CNPJs. Augusto, você começou a mentir, não era 6 mil? Era 6 mil. Mas o poder do podcast Manicômio Tributário transformou isso, e a qualidade do serviço entregue pela Bravo transformou isso. Eles já passaram ali a curva de 10 mil CNPJs atendidos. Liga lá, conversa com a turma, em algum momento aqui, talvez aqui tenha um QR Code que você mira, tem uma landing page, e a turma vai ficar muito feliz lá para te ajudar. Era isso. Muito obrigado.